Gênesis 41. Vamos ler comigo. Palavra de Deus. 41, 9 a 24. Vamos lá. 41. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, marque isso aí, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio ao Faraó. E o Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta a Faraó. Eu acho lindo isso aqui. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio. Subiam após estas, muitas feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outra tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei, depois vi meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Muito bem, queridos, nós iremos falar hoje sobre 3 coisas para você subir. 3 coisas para você subir. Isso eu estou falando em tudo, subir na vida espiritual, que é o mais importante, mas também subir nesta vida material, no cotidiano. 3 segredos bíblicos. Anote aí. Pai, mãe, chame aí o pai. Está deitado, acorda ele aí. Acorda a mãe, acorda o filho aí. É rapidinho isso aqui. Ele não pode perder essa palavra profética de Deus. É a palavra profética. Eu creio no poder da palavra. Eu creio. Hebreus 4:12. Eu creio no poder dessa palavra. Ela é viva, ela é eficaz. É promessa de Deus. Jeremias 40, Isaías 48. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É isso aqui, ó. E eu quero te dar um conselho. Aqui não é conselho de filósofo, aqui não é conselho de psicólogo, que eu respeito. Aqui é conselho de Deus para você. Aqui é conselho de Deus. O melhor conselho para você. Está aqui, ó. Chama aí, acorda teu filho. É rapidinho, é para a vida dele, é para a tua vida. Marido, ei jovem que quer crescer na vida, vamos lá. 3 segredos para você subir. Eu vou te dar aqui em José. Vamos lá. 3 segredos. Observem bem que José, ele agora vai à presença de Faraó. E a primeira coisa que nós podemos entender é que um homem que vive os planos de Deus e que confia no Senhor, ele procura viver dentro da vontade de Deus. A Bíblia não diz, mas imagine, se Faraó, por exemplo, se o copeiro Mó tivesse se lembrado de José e tivesse dito logo para Faraó sobre ele, não ia causar espanto algum, não ia causar surpresa nenhuma, apenas o copeiro fora abençoado. E se ele tivesse sido solto naqueles dias, José teria que ir embora, com certeza ia voltar para a terra dos seus pais, dos seus irmãos. Por quê? Porque ele foi acusado,
ele estava na prisão e ele ia entender que não tinha mais vez ali para ele. Vocês estão vendo aqui como é bom esperar o tempo de Deus? A Bíblia diz que passaram-se 2 anos para o copeiro se lembrar de José. E ele não ia se lembrar. Apenas Deus cria uma circunstância, uma crise para o próprio faraó. Aí ele que quer crescer diante de faraó, ele fala de José. Mas preste bem atenção. Se José tivesse sido solto naqueles dias, a pedido do copeiro, ele poderia retornar para a sua terra e nada do que vai acontecer no desenrolar desse capítulo teria sucedido na sua vida. Você está entendendo por que é bom você sempre orar, como está em Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque Deus tem o melhor para nós. Para chegar esse dia, glória a Deus, para chegar esse dia de José estar perante Faraó, se passaram 13 anos. Sabe qual era a idade de José agora? 30 anos. O momento certo para estar no poder. O momento certo para ser um homem público. Deus, ele sabe como trabalhar. Aquele rapazinho que sai com 15 a 17 anos, imaturo, sem muita experiência, ele ainda muito criança, contava os sonhos perante os irmãos e o pai, sem muita maturidade. Mas agora, depois de 30 anos, ele já estava com 30 anos, chegou o momento de Deus fazê-lo subir. E é isso que eu vou falar para vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor, depois a gente volta para cá. Eclesiastes, você que tem aí a sua Bíblia, olha o que diz Eclesiastes 7,14. Está escrito assim, 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem. Isso é lindo, gente. Anota esse versículo aí. No dia da prosperidade, goza do bem. Momentos bons na casa de Potifar, crescendo, aprendendo, desenvolvendo. Mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. O grande problema é que a gente só sabe valorizar os dias bons, mas a gente aprende nos dias bons e a gente aprende nos dias maus. Maturidade não se vem só com bondade. Maturidade não se vem só com prosperidade. Maturidade se vem com esses dois momentos, essas duas polaridades, bom e ruim, ruim e bom. E a gente não pode desprezar. A maturidade, o crescimento e o sucesso de José foi devido a esses dois tempos na vida dele. E é muito importante, Deus tem o tempo das vacas gordas e Deus tem o tempo das vacas magras. Eu tenho que considerar o tempo da vaca gorda e eu tenho que considerar o tempo da vaca magra. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4, se você analisar isso, ele diz: em tudo eu sei estar contente. Já aprendi a viver na alegria, na abundância, mas já aprendi a viver na escassez. Então, é muito importante que você aprenda isso. Hoje tem crente que não quer sofrer, que não quer passar prova, que não quer luta, só quer bondade, bondade, bondade. E você não vai aprender a ter maturidade. 30 anos para José ser elevado, nós vamos analisar 3 coisas para esse homem crescer. A primeira, ele manteve a sua identidade. Quer subir, meu filho? Você já chamou seu filho aí, que eu pedi para acordar ele? Chamou sua filha? Chame aí, acorda. Vamos lá, para subir na vida. Primeiro, mantenha a sua identidade. Seja você mesmo. Não mude. Não mude por causa de uma circunstância, não mude por causa de um sistema, não mude por causa dos amigos, não mude por causa de A ou de B. Seja você. Se Deus te fez assim, seja você. E o mais interessante é que a Bíblia, ela mostra isso aqui. É lindo isso aqui, meus irmãos. É lindo. Observem bem que a Bíblia diz no verso 12: e estava ali conosco um jovem hebreu. A mulher de Potifar disse assim: vocês trouxeram esse hebreu para me importunar. Os hebreus, esse título já era visto de modo pejorativo, com desdém, com discriminação. Mas José não negava a sua identidade. Sabe por que tem pessoas que não crescem? Porque aqueles que podem te ajudar vê vulnerabilidade, vicissitudes,
na sua personalidade. Um dia você é uma pessoa, outro dia você é outro. Um dia você diz uma coisa aqui, amanhã você diz outra. Quem é que vai confiar em você? Quem é que vai confiar em você? Tem um livro daquele Maquiavel, ele diz que nunca é bom você ficar no meio termo, porque as pessoas não vão saber quem você é, se é uma coisa ou se é outra. Então pronto, o próprio profeta Elias disse para os profetas, olha, se Deus é Deus, segue, se não, sigam a Baal. Mas você não pode ficar sem identidade. Quem é você? Pergunte para você mesmo. Tem pessoas assim, que um dia é uma cara, é uma alegria, é sorrindo, é falando com a gente. Outro dia é outra pessoa. Não. Quer subir na vida? Seja você mesmo. Não mude. Deus vai te usar com os teus dons, Deus vai te usar com o teu talento, Deus vai te usar com a tua própria identidade. José nunca negou que era hebreu. Quando ele leva Israel para o Egito, ele nunca negou que os seus pais eram hebreus. Então pronto, se você tem que morar lá, diga que você é crente. Se você tem que trabalhar naquela empresa, diga quais são os seus credos. Se você tem que trabalhar em algum local, diga quem você é. E acabou-se a conversa. Nós sabemos que Esté guardou o segredo dela, mas depois ela teve que revelar a identidade dela. Então, em primeiro lugar, quer subir na vida? Jovem, mantenha a sua identidade. Não altere seu comportamento, não altere a sua essência. Eu posso mudar de métodos, mas eu não posso mudar a minha essência. Seja o que você é. As pessoas terão que te aceitar pela sua personalidade verdadeira e não por máscaras. Não use máscaras. Seja você. Seja você essa pessoa. Está aqui em casa, está na rua, seja você essa pessoa. A segunda coisa, para que você suba bem na vida, confie em Deus. Em toda e qualquer circunstância, confie em Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Confie em Deus. Vocês podem observar, eu acho lindo a postura. Oh meu Deus, eu acho lindo quando o faraó é colocado José na presença de faraó, barbeia ele, corta cabelo, ajeita ele, 2 anos na prisão, 13 anos agora, ele vai ter o cumprimento dos sonhos na sua vida. E quando ele está perante faraó, faraó diz assim, eu ouvi dizer de ti que quando alguém te conta um sonho, tu revelas. Olha a maturidade, olha a prudência, olha o equilíbrio, olha o homem de postura. Majestade, isso não está em mim, está em Deus. Sabe qual foi a primeira coisa de José? Além de confiar em Deus, dar testemunho de Deus perante as autoridades. Ele poderia dizer, olha, eu tenho esse dom. Olha, faraó, porque é o seguinte, Deus me abençoou com esse dom. Ele estaria mostrando egoísmo, ele estaria mostrando orgulho, ele estaria desprezando os outros que estavam lá, os adivinhos e os sábios. Mas ele abriu a boca e disse, isso não está em mim. Conte-me o sonho e Deus te dará a resposta. Deus te dará. Ele não diz, eu te darei, eu te revelarei. Isso aqui revela 2 coisas. Primeiro, um bom nível de espiritualidade. Segundo, um bom nível de maturidade. Porque tem pessoas que têm espiritualidade, mas não têm maturidade. Às vezes folga com o que tem, quer dizer que só ele fala com Deus, só ele tem intimidade com Deus, só ele tem contato com Deus. E aqui José revelou 2 coisas, espiritualidade e maturidade. Maturidade e espiritualidade. O que revelou equilíbrio, a dosagem certa, como dizia o Aristóteles, na medida. Então, preste bem atenção uma coisa que eu vou te dizer aqui hoje. Quer subir? Primeiro, seja você mesmo. Mantenha a sua identidade. Não se altere. Não altere a sua essência. Segundo, você tem que confiar em Deus e dar testemunho de Deus. José, na presença de faraó, ele disse, conte-me o sonho e Deus dará a interpretação. E a terceira coisa para você subir, sabe qual é? Seja cheio da graça de Deus. Quem tem graça de Deus tem que dar. Ele vai dar, amanhã eu vou falar sobre isso, ele vai dar a revelação dos sonhos, mas não só isso. Com a graça de Deus na vida, ele vai dizer para faraó como ele deveria fazer, como ele deveria colocar a pessoa e como essa pessoa deveria administrar toda a riqueza que haveria de vir para o Egito. Pegou aí as 3 coisinhas
para você crescer. Hoje um sábado tão lindo, olha o que Deus está te dando aqui para crescer. 3 coisinhas para você subir. Querem subir? Só são necessários 3 degrauzinhos. Qual é o primeiro degrau? Seja você mesmo. Mantenha a sua identidade. Não altere a sua essência. Segundo, querem subir? Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Pronto. Confie no Senhor. Mantenha o que você é e confie no Senhor. Não importa se estás preso, se és acusado. Não importa se estão falando mal de você. Se você é fiel, descanse no Senhor. Porque Deus trabalha da maneira certa que eu e você não entendemos. E terceiro, tenha a graça de Deus. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele diz assim nesse versículo: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça. Ele não diz assim, pelos meus talentos, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, eu sou o que sou. Negativo. Ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Querido irmão, confie nesse Deus, descanse nele. Graça, graça, esta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei, a graça eu achei em Jesus. Quer subir? Faça essas 3 coisas em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, abençoa teu povo que ouviu a tua palavra. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, abençoa cada um, Senhor. Abençoa teus filhos. Tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus que levanta a nossa cabeça. Mas nós precisamos manter essas 3 coisas para crescermos, para subirmos na vida espiritual, nesta vida. Deus eterno nos ajuda, nos abençoa. E, ó Deus, dá um sábado feliz aos teus filhos, curando as feridas daqueles que estão feridos, restaurando a vida daqueles que precisam de restauração, visitando os leitos dos hospitais, manifestando a cura contra o câncer, contra a diabetes, contra a depressão, contra a opressão, contra, Senhor, a angústia na alma. Liberta teu filho agora, cura pelo teu poder. Senhor, teu filho que nos ouve agora, que possa ser tocado pela tua palavra, tocado, ó Pai, pelas Escrituras. Cura, Senhor. Nós cremos na autoridade do nome de Jesus. E é nesse nome que ordenamos que a enfermidade seja desfeita, que ela bata em retirada. É no nome de Jesus que oramos para que a cura aconteça na vida dos teus filhos, em nome de Jesus.